Bom dia, Pai do Senhor. Amém. Irmão, vamos estar lendo aqui um versículo que, ultimamente, eu até um, um texto pregado nas igrejas, eles batem tanto dessa forma que eles pegam só um versículo de um capítulo inteiro e se baseiam naquilo ali. Sobre qual capítulo eu estou falando? Estou falando do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que segundo os pastores, segundo a igreja, que aquele que não der o seu dízimo e as suas ofertas estão roubando a Deus. Tá? E gostaria que você, por alguns minutos, compartilhasse junto comigo essa leitura, para que a sua mente seja ativada, assim como a minha foi, e você entender de uma forma melhor, tá? Uma forma mais correta, que não era o povo que estava roubando a Deus. Nem muito menos nós estamos roubando a Deus. Mas sim os sacerdotes da época, entendeu? Mas para você descobrir isso, você tem que ler o capítulo todo, porque se você ler só um versículo, vira heresias. Está entendendo? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 até o 10, 11, estaremos lendo juntos. Tá bom? Então, abra sua Bíblia aí. Vamos entender junto comigo. Amém? Amém. Diz assim no livro de Malaquias 3:10. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, eu mensageiro da aliança, e quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ponto. Aqui, ele está falando de duas pessoas. Primeiro, aquele que iria preparar o caminho. Nós pensamos que quem iria preparar o caminho para a vinda do Senhor seria João Batista. Correto? Correto. Segundo, o mensageiro da aliança a quem vós desejais, és que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem era esse mensageiro? Quem ia fazer essa aliança entre Deus, entre o povo e Deus? Jesus Cristo, com a sua morte na cruz de ressurreição. Amém? Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como o sabão dos lavadeiros. Então, nós estamos falando aqui de purificação, porque o fogo significa purificação, e sabão para lavar a sujeira, né? Quais são essas sujeiras? O que deveria ser purificado? Mais adiante. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Vamos lá? E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e a órfã, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor
dos Exércitos. Quem estava cometendo esses delitos? Quem estava desobedecendo a lei de Deus? Os sacerdotes, feiticeiros, adúlteros, ladrões, picaretas daquela época, sem temor a Deus. Versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumido. Nós sabemos que a descendência de Jacó, assim como Jacó era um homem malicioso, um homem que estava sempre envolvido em coisas que muitas das vezes, para levar vantagem, ele trapassava, era um picareta, tá? Mas Deus já tinha feito um concerto com o teu pai, certo? E por isso ele vai dizer aqui que ele não podia mudar, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Versículo 6. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui estava falando de uma tribo, não de uma nação, mas sim uma tribo. Tá? Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes do meu estatuto, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Fizeram uma pergunta e ali Deus estava falando, já está dando a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Eles só não estavam roubando a Deus, mas também toda a nação de Israel. Por quê? Eles retiam as ofertas, eles pegavam os dízimos e guardavam e não ofereciam nada a Deus, né? Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava falando o quê? Deus estava dando uma chance, né, àquela tribo, né? Porque não foi os filhos de Jacó que Deus escolheu para recolher os dízimos e a oferta, e sim os filhos de Levi. Eles foram separados por Deus para receber os dízimos e a oferta. De quê? De todo alimento, toda a plantação, né, que ano, de 6 meses, ano a ano, Deus mandava a chuva, aquelas sementes elas brotavam, davam seus frutos, né, os seus alimentos, o povo recolhia e os 10% desse alimento teriam que ser dado aos filhos de Levi. Não tem sacerdote, não tem pastor, não tem presbítero, não tem nada. Eram os filhos de Levi. E hoje já não temos mais descendente da tribo de Levi. Hoje também não temos mais sacerdote. Tá? O nosso sacerdote e único é Cristo. Nosso pastor é Cristo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Amém? E aí, o que acontece? Deus, ele, naquela época, ele não estava recebendo oferta nenhuma. Por quê? Até então,
o campo estava estéril, ou seja, não frutificava, assim como uma mulher, se ela for, não tiver condições de dar luz, né, ela não tem como conceber, né? Então, a mesma coisa é ali o campo, é vida, estamos falando de vida. Né? Cada planta que nasce é uma vida. Tá entendendo? Então diz assim: e todas as nações vos clamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então precisava vir o fogo, precisava vir a purificação, precisava vir o sabão para limpar, né, aqueles homens feiticeiros, né, aqueles sacerdotes que estavam ali tomando por braço forte uma posição que não foi dada a eles, mas sim os filhos de Levi. Os filhos de Jacó, ou a tribo de Jacó, não tinha nada a ver com isso. Então, pelo contrário, se você for ler o texto várias vezes, você vai ver que Deus estava requerendo daqueles sacerdotes que eles pegassem tudo que eles fraudavam, o ano todinho, o tempo que eles roubou o povo de Israel, eles não só roubou o povo, mas também eles, como é que eu posso falar? Eles não cumpriram a lei, porque a viúva tinha direito, o órfão tinha direito, o estrangeiro tinha direito, e eles não fizeram tal coisa. Então, não era eu, muito menos eu e você, e nem tampouco o povo de Israel. Entendeu? Que ali Deus não está falando com uma nação, Deus está falando com uma tribo. Então, se eu pegar somente o capítulo 3 de Malaquias 3:10, dá a entender que se eu não desse o meu dízimo ou a minha oferta, eu estaria roubando a Deus. E é uma grande mentira. Ou seja, esse tempo todo você e eu fomos enganados. Porque o reino de Deus não é físico, é espiritual. E o dízimo e a oferta, ela não tem que ser dada como imposição, um toma lá da cá, uma barganha com Deus. Ela tem que ser dada por gratidão. Deus me abençoou, automaticamente eu vou abençoar ali a comunidade a qual eu pertenço. Não que isso esteja uma regra, mas por amor, por gratidão àquilo que Deus fez por mim, porque todos nós somos filhos de Deus. O sol, ele nasceu para todos. Está entendendo? Então, o que esses homens que se dizem de Deus e não são, né? Não são e nunca foram. Diz que disseram a esse exemplo todinho que eu e você que estamos roubando a casa do Senhor. E se você for ler o texto, eram eles que roubavam a casa do tesouro. Era eles que retinham todos dízimo e oferta, que não era dinheiro, mas sim alimento. Porque se fosse dinheiro, o texto ali ia ser bem claro. Ah, vocês estão roubaram o meu banco, roubaram a casa da moeda. Ali fala de terreno, de terra, sementes, frutos. Não fala de dinheiro. Entendeu? Então, as pessoas foram estão sendo conduzidas a um pensamento, né, que eu ou você podemos fazer uma barganha com Deus. Né? E ser abençoado não é ter carro, um bom trabalho, um bonito terno, um bonito sapato, falar bem, ser bonito, ser feio. Não é nada disso. Ser abençoado é você ser sucedido em todas as coisas que você faça, seja grande ou pequena. Isso é ser abençoado. Amar o próximo. Adorar somente a Deus.
Então fica nessa reflexão nessa manhã e eu quero deixar para você uma palavra que vem do meu coração. Dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Só até aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.